Kingsman 2 tirou meu fôlego com 2 minutos de filme e eu tenho quase certeza que vai tirar o seu também. E cá entre nós, é difícil de recuperar. Porque, assim como o primeiro filme, o grande mérito desse são as cenas de ação, que são maravilhosas, elas são insanas, são exageradas, não tem nada de errado nisso, e é claro que a trilha sonora é um dos pontos altos do filme. Temos também um grande retorno aí do Matthew Vaughn na direção, do Taron Egerton, do Colin Firth e do Mark Strong como os agentes da Kingsman. Mas também temos uma grande adição de novos personagens interpretados por Pedro Pascal, Halle Berry, Julianne Moore, Channing Tatum e Jeff Bridges. A história, ela é meio clichê dos filmes de espião, mas afinal de contas Kingsman é basicamente uma paródia, então não tem problema nenhum. Um grande vilão tem aquele plano de dominação mundial, vai lá e consegue destruir todos os Kingsmen. Mas é óbvio que o protagonista, o Eggsy, iria escapar. E junto com o Mark Strong interpretando Merlin, eles vão até os Estados Unidos para conseguir a ajuda de uma versão americana da Kingsman, que são chamadas de os Statesmen. Diferente dos Kingsmen, que são conhecidos por serem verdadeiros cavaleiros, os Statesmen estão mais para cowboys, e eles são aqueles cowboys bem clichês, com sotaque sulista. E quem melhor para liderar esses caras do que Jeff Bridges? Fico muito feliz que eu consegui entender o que o Jeff Bridges falou, porque ele fala com aquele sotaque, ele fala com aquela boca de... que ele faz no Lebowski, que ele faz no Hell or High Water. Mas, cara, Jeff Bridges é perfeito para esse papel, ele aparece bem pouco, mas não tem como não ficar vidrado nesse cara. E é nos Estados Unidos também que eles vão encontrar o Harry, interpretado pelo Colin Firth. O personagem morreu no primeiro filme, mas ele tá aqui, como assim? Bom, sabemos que trazer personagens de volta à vida não é nenhuma novidade em franquias. Mas aqui é feito de uma forma bem surpreendente, eu gostei bastante porque ela funciona. Tava com medo de ficar um pouco forçado, mas por sorte deu muito certo, ficou muito bem. O personagem tá incrível e, como uma boa continuação, o Círculo Dourado se preza a desenvolver os seus personagens, principalmente o protagonista. Foi muito bom, porque assim, eu não imaginava que eles fossem conseguir desenvolver de uma forma legal. Afinal de contas, o primeiro filme ele tenta ser basicamente uma paródia, mas como ele conseguiu criar esse universo, conseguiu emplacar a continuação, ele fez o certo, os personagens crescem e são muito bem aprofundados. É um crescimento até natural, porque é o que a gente esperaria que fosse acontecer com um personagem, então funciona muito bem dentro da trama. Vamos falar dos personagens novos, então. O Pedro Pascal ele é o grande destaque do filme, mas a gente também tem o personagem Tequila, interpretado pelo Channing Tatum. Enquanto os Kingsmen se escondem atrás de uma fachada de alfaiates, os Statesmen são uma empresa de bebidas. Cada um dos agentes tem um codinome relacionado a uma bebida. E é claro, não podemos falar das novas adições sem falar da vilã interpretada pela Julianne Moore. Cara, ela é tão fofinha que é assustador. Eu não devia achar ela fofa, na real. Ela é louca e quer... Não devendo em nada ao Valentine do primeiro filme, interpretado pelo Samuel L. Jackson. A Julianne Moore consegue roubar a cena, principalmente quando ela interage com um famoso cantor. E esses momentos são maravilhosos, são alguns dos melhores momentos do filme. A personagem também tem um capanga, assim como o Valentine, que tem um braço mecânico. Então a gente teve a Gazelle no primeiro filme com as pernas de lâmina e agora a gente tem um dos personagens que é bem interessante, não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler. E ele tem um braço mecânico, o que faz com que muitas das cenas sejam bem interessantes quando ele luta, assim, é um personagem bem maneiro. E o plano dela é um plano meio que de dominação mundial, destruição mundial, é o plano clichê do vilão de um filme do James Bond. E é justamente aí que o filme te pega, porque o plano do vilão é repetitivo. As cenas são basicamente rimas visuais. As cenas de ação são semelhantes às do primeiro. A gente tem as mesmas piadas. Temos piadas novas, é claro, mas a gente tem algumas piadas que são as mesmas. Então Kingsman, o Círculo Dourado, é mais do mesmo? De certa forma, sim. Isso é ruim? Não. Apesar da sensação de que está um pouco desgastado já no segundo filme, o Kingsman ele consegue estabelecer essas piadas e essas coisas como uma tradição. E isso é muito interessante porque vai da identidade do filme. Afinal de contas, o próprio conceito de ser um Kingsman tem a ver com ser alguém tradicionalista. Então acaba que o filme reconstrói os seus clichês para conseguir agir dessa forma tradicionalista e acaba com um resultado muito legal. Diferente da maioria das continuações e que talvez em outro filme fosse ficar horrível por causa de ser mais do mesmo. Mas aqui funciona de uma forma bem surpreendente. E eu me peguei rindo das mesmas piadas por causa do contexto diferente delas. E
Isso mostra que o diretor não estava realmente tentando repetir a fórmula, mas talvez desconstruí-la. E acaba com uma cena final que deixa um gancho bem grande para uma continuação e que promete novos ares. Novamente, não entrarei em spoilers aqui, mas algumas pequenas falas durante o filme e a cena final, pelo menos me fazem entender que os protagonistas de Kingsman 3 serão diferentes. E isso, por si só, já promete uma coisa nova. Um dos grandes méritos de Kingsman é que ele é politicamente incorreto. Tanto o primeiro, com umas piadas bem fortes, mas aqui ele se sobressai com uma forte crítica ao sistema presidencial atual dos Estados Unidos, com uma crítica exatamente pondo o dedo na ferida ali do Trump e das coisas que ele vem fazendo desde que ele assumiu. Esse talvez seja um dos melhores méritos do filme, porque as cenas que envolvem o presidente negociando com terroristas são, com certeza, vão ficar na memória, vão ser comentadas muito ainda. Esperem memes deste filme. E falando também do primeiro filme e sua repetição, não poderia deixar de falar, claro, da cena mais icônica do primeiro filme, que foi a famosa cena da igreja. Aqui ele se preza a fazer uma outra cena memorável de ação no final, mas ela não é exatamente uma cópia, ela simplesmente quer ser aquela cena memorável do filme. Eu acredito que deu certo porque além dela ser muito boa, muito bem coreografada, assim como todas, ela é em dose dupla, então tem dois personagens que os fãs vão adorar. E ela é um desses momentos que você vibra no cinema. Apesar de exagerar também um pouquinho na sua duração, e podia ter acabado ali uns 20 minutos antes, economizar uma das subtramas que não acrescenta muito ao filme, ele acaba entregando um resultado muito bom para uma continuação mais do mesmo. Então assim, o filme não supera o primeiro, acredito que a maioria das pessoas vai preferir o primeiro ainda, até porque ele é muito mais original, ele chegou de surpresa, e esse já estava cercado com uma expectativa, mas a melhor coisa é que ele consegue te divertir e ele consegue desenvolver os personagens, expandir o universo, que é o propósito de uma continuação, não é só fazer dinheiro. No final das contas, o resultado é muito positivo e Kingsman, o Círculo Dourado, leva 4 estrelas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e assiste os vídeos aqui da lateral, tá bom? Valeu, falou e até mais!